Olá, meu nome é José Arthur Castilho de Macedo, eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, no campus Colombo, e sou também pesquisador do SECONS. Hoje, no Opinião SECONS, eu vou discutir duas questões importantes. Será que a Federação Brasileira se modificou nos últimos 32 anos de vigência da Constituição, nesses 32 anos de vigência da Constituição? E será que essas decisões recentes que o STF proferiu, né, durante já a pandemia do Covid dão sinal de que a jurisprudência do Supremo, os entendimentos do Supremo a respeito da federação vão se modificar? Já adianto que a minha resposta é que existem permanências, existem sinais de mudanças ao longo desses 32 anos. Para responder essas questões, eu vou mobilizar diversas áreas das ciências sociais. Afinal de contas, os problemas não se restringem a uma disciplina, né? Eles não respeitam os limites disciplinares. Tá? Para isso é importante, então, compreender que a Federação Brasileira começou descentralizada e passou por um processo de centralização. Esse processo foi ocorrendo ao longo dos anos e tem alguns marcos importantes. Um deles, por exemplo, é o processo que ocorreu com o ajuste fiscal durante os anos 90, durante o final do governo Fernando Henrique Cardoso, onde foi aprovada uma série de medidas, entre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal e uma série de emendas à Constituição, incluindo e criando novas contribuições sociais, as quais não são distribuídas, repartidas com estados e municípios e não compõem o fundo de participação nem dos estados nem dos municípios. Outra questão relevante é o achado importante de que a Federação Brasileira foi centralizada do ponto de vista da regulação das suas políticas públicas na União, mas houve uma descentralização da sua execução por parte dos municípios. Também é importante relembrar que durante esse período foram desenvolvidos alguns sistemas de políticas públicas, e entre eles eu destaco o SUS, o Sistema Único de Saúde, que tem abrangência nacional e que articula os três entes da federação de modo a cooperar para assegurar o direito fundamental à saúde de norte a sul, de leste a oeste no país, nos 5.550 municípios do Brasil. Além disso, é importante ressaltar o papel do STF nesse período. O STF disciplinou estados e municípios, impôs padrões, por exemplo, ao aplicar de forma bastante rigorosa o princípio da simetria e, além disso, contribuiu para a centralização ao declarar inconstitucional uma série de normas estaduais e federais, estaduais e locais, municipais, em face das normas da União. Mais recentemente, nesse ano de 2020, o STF lançou alguns entendimentos que fizeram muitas pessoas falar: não, mas o STF está mudando sua jurisprudência, agora o STF vai passar, voltou a defender o federalismo. A gente tem que ter uma certa cautela com essa afirmação. Tá? Em 2015, o STF decidiu por unanimidade a ação direta em constitucionalidade 4060, tratava de uma lei de Santa Catarina a respeito do número de alunos em sala de aula, afirmando que era necessário rever os entendimentos centralizadores que a Corte sustentou ao longo de anos. Repito, essa decisão foi tomada por unanimidade de votos dos ministros. Tá? Após isso, porém, uma série de casos, os ministros oscilam em votações favoráveis ao posicionamento antigo, que mantém a centralização da federação e uma proeminência da União, e em alguns casos dando principalmente uma maior autonomia para os municípios em matéria ambiental e em algumas questões em matéria de saúde. Destaco em relação a esses votos, de 2015 para cá, os votos do ministro Fachin, sobretudo em alguns recursos extraordinários, o recurso extraordinário o 94704, na DI 3165 e nos casos do amianto. Mais recentemente, porém, como eu disse, o STF, em uma série de decisões, decidiu que os estados e municípios mudou seu entendimento, afirmando que os estados e municípios podem legislar, como foi no caso das ADIs 6341, 6343 e na DPF 672. Além disso, ele afirmou que padrões internacionais podem ser aplicados, no caso da pandemia, para avaliar se agentes públicos cometeram ou não erros grosseiros, como foi decidido na ADI 6421, 6424. Eu chamo a atenção dessa ideia de que padrões internacionais, sobretudo da Organização Mundial da Saúde, podem ser aplicáveis para avaliar determinadas condutas de agentes públicos, porque o próprio STF, neste ano, decidiu ação direta
3811, na qual questionava-se uma lei do Rio de Janeiro, a constitucionalidade de uma lei do Rio de Janeiro, que trazia padrões, seguia justamente padrões internacionais a respeito da manipulação e do uso de tintas automotivas. Tá? Essa lei foi declarada inconstitucional, apesar de seguir a tendência do STF. Portanto, houve mudança sim na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, houve mudança sim na federação, né? Mas houve a manutenção, infelizmente, né, num país complexo, plural, que é o Brasil, de desigualdades sociais e regionais, né? E ainda há espaço para o fortalecimento da cooperação, há espaço para pensarmos além da dicotomia clássica entre centralização e descentralização, e há espaço para pensar como fica essas relações internas e internacionais no federalismo brasileiro, esses deslocamentos e essas disputas políticas. Por fim, há muito espaço ainda para pensarmos que além do papel do federalismo para garantir direitos fundamentais e assegurar políticas públicas efetivas, promovendo a cooperação dos entes federativos, de todos os entes federativos, há um espaço fundamental para pensarmos o federalismo como um mecanismo de fortalecimento da democracia em todos os níveis do Estado brasileiro. Obrigado, essa foi a Opinião SECONS e espero que vocês continuem nos seguindo aqui. Até mais.